Texto do Evangelho de João, pregando em sequência, chegamos hoje dos versículos 14 ao 18. À medida que você encontrar esse texto, se você pudesse, coloque em pé e acompanhe a leitura da palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 10, 14 a 18. Assim disse Jesus: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Também tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Amém. Pode sentar. Ó Deus, obrigado porque o teu filho é o nosso bom pastor. Pastoreia a nossa alma, Senhor, nesse momento, trazendo tua voz aos nossos corações, e exalta o nome do teu filho hoje, Deus. Em nome dele nós oramos. Amém. Querido, você conhece Brad Pitt? Você conhece Roberto Carlos? Você conhece Ronaldinho Gaúcho? Nós sabemos quem são essas pessoas, não sabemos? Nós sabemos o formato do rosto dessas pessoas. Nós reconhecemos a voz dessas pessoas. Nós sabemos como elas se vestem. E se você for daqueles que ficam pesquisando sobre celebridades na internet, você vai conseguir até mesmo encontrar alguns detalhes da vida dessas e de outras celebridades. Nós conhecemos essas pessoas. Mas eu quero fazer uma pergunta a você. Mesmo você sabendo quem essas pessoas são, essas pessoas te conhecem? Elas sabem o seu nome? Elas sabem que você especificamente existe, como você é. Elas sabem o que é que você gosta de fazer, como você se veste, como é a sua fisionomia, como é o seu tom de voz. Ora, sabemos que não. Eles podem até saber que nós existimos, mas como um número, contado no censo, não é verdade? Podem olhar o censo do nosso país e saber, olha, existe determinado número de pessoas ali. E se você tem uma identidade, se você tem um CPF, você é contado, então, no censo. Mas perceba, essas pessoas não nos conhecem. Essas pessoas não são íntimas nossas. Essas pessoas não se relacionam conosco. E se nós formos pensar ainda de uma maneira mais profunda, nós também não as conhecemos. Porque perceba, saber quem uma pessoa é não significa obrigatoriamente conhecer a pessoa. E eu quero que você guarde essas duas realidades. Saber quem uma pessoa é não significa obrigatoriamente você conhecer aquela pessoa. Ouvir o que pessoas dizem sobre alguém não é conhecer a esse alguém. Ter conhecimento de quem essa pessoa é não significa ter um relacionamento com essa pessoa. E será que não é assim que muitos têm visto ao Senhor Jesus? Será que não é assim que muitos têm se relacionado com o Senhor Jesus? Ora, não é difícil conversarmos com pessoas e ouvirmos da boca delas que elas conhecem a Jesus, não é verdade? Se você sair hoje aqui da igreja e você for aqui no mercado do lado e você disser, eu vou perguntar a 10 pessoas se elas conhecem a Jesus, você vai encontrar, muito provavelmente, muitas pessoas dizendo para você que conhecem a Jesus. Mas se você for ainda mais a fundo na conversa, se você aprofundar a conversa, você vai ver que essas pessoas até vão saber algumas características acerca de Cristo. E vão dizer, olha, eu conheço Jesus. Jesus é bom, Jesus é um grande mestre, Jesus é Deus, e elas vão até mesmo falar coisas que são verdadeiras acerca de Cristo. Mas se nós ainda continuarmos a nos aprofundar nessa conversa, nós veremos que essas pessoas apenas sabem quem é o Senhor Jesus,
mas não conhecem realmente. Porque basta você parar e perguntar sobre como é o relacionamento dessas pessoas com Cristo, e você irá contrastar que é inexistente esse relacionamento. Essas pessoas que falam conhecer Cristo, muitas delas não conhecem intimamente o Senhor, não se relacionam com o Senhor, não compreendem o que o Senhor requer da sua vida e como devem agradá-lo, não servem. E o pior é que o texto de hoje nos mostra que elas não são nem mesmo conhecidas pelo próprio Senhor Jesus. Veja, elas não conhecem e elas não são conhecidas pelo Senhor Jesus. E isso é muito sério, meus irmãos. Porque se essas pessoas não conhecem o Senhor e não são conhecidas pelo Senhor, essas pessoas não são ovelha do Senhor Jesus. Essas pessoas não fazem parte do aprisco do Senhor Jesus. Porque o texto que nós estamos lendo hoje nos ensina de maneira muito clara que as ovelhas conhecem e são conhecidas pelo seu pastor. E você precisa guardar essas duas realidades. A ovelha conhece e é conhecida pelo seu pastor. Leia mais uma vez os versículos 14 e 15. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Você deve perceber que Jesus continua falando sobre o fato de ele ser o bom pastor. E agora ele se mostra como um bom pastor, dizendo que o bom pastor conhece as suas ovelhas. E perceba, quando ele está falando isso, que o bom pastor conhece as suas ovelhas, ele não está falando que ele conhece as suas ovelhas de um modo superficial. Ele não está falando que ele conhece as ovelhas como sabendo quem são. Não é essa a realidade do texto. Afinal, saber quem as pessoas são, como elas falam, como elas vivem, não significa dizer que nós conhecemos ela. E Jesus sabe de tudo isso. Se você for parar para analisar a Escritura, você vai ver claramente que o Senhor Jesus sabe cada característica e quantos fios de cabelo até mesmo tem na cabeça de cada uma das pessoas desse mundo, porque Ele é onisciente, Ele conhece todas as coisas. O nosso Deus é um Deus que sabe de tudo, absolutamente tudo. O Salmo 147, versículo 5 vai dizer: grande é o Senhor e muito poderoso, o seu entendimento não se pode medir. Veja, esse é o nosso Deus, o seu entendimento é ilimitado. Você pode parar e pensar: pastor, quantos cabelos tem na cabeça de cada uma das pessoas? Deus sabe, sim, porque ainda que isso seja um absurdo para você, um absurdo para mim, entender que tem um ser que consegue contar isso, nós temos um Deus que tem um entendimento absurdo, um entendimento que não se pode medir, um entendimento que não tem limite. O Salmo 139, versículo 4, vai dizer que ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, ó Senhor, já conheces toda. Veja, Ele é um Deus que conhece cada uma das pessoas, não apenas externamente, mas também internamente. Antes de nós falarmos algo, o Senhor já sabe a palavra que vai sair da nossa boca. Isso nos mostra claramente que o Senhor conhece a todas as pessoas. Mas perceba, quando nós entendemos a onisciência de Deus, entendemos que Ele é um Deus sábio que sabe tudo, e Ele agora vira, Ele vai dizer: olha, eu conheço as minhas ovelhas. Ele está falando de conhecimento diferente, você percebe isso? Porque quando ele fala, eu conheço as minhas ovelhas, significa dizer, eu não conheço outras pessoas, não como não saber que existe, mas em uma perspectiva completamente diferente. E o próprio texto deixa claro isso, porque no versículo 15 ele vai dizer algo que é marcante, ele vai dizer algo que é marca desse conhecimento. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai. Veja, eu conheço as minhas ovelhas me conhecem, assim como o Pai conhece a mim e eu conheço ao Pai. Ou seja, o modo como Ele conhece as suas ovelhas é similar ao modo como Ele conhece ao Pai. Você consegue entender essa realidade? O modo como Cristo conhece a mim e a você, que somos ovelhas dEle,
É um modo como ele conhece ao próprio Pai. E perceba, nós não somos Deus. Nós nunca vamos conseguir conhecer a Jesus da mesma maneira como o Pai o conhece. Nós não vamos conseguir conhecer a Jesus com a mesma intensidade, com toda a plenitude. Porque aqui o que ele está ensinando é que ele e o Pai têm uma relação de intimidade. Ele e o Pai se relacionam intimamente. Então veja, ainda que nós não consigamos conhecer a Cristo como o Pai o conhece, mas Ele nos dá um princípio que rege a nossa relação com Ele. Assim como o Pai o conhece intimamente, assim como o Pai tem um relacionamento íntimo com Ele, Ele tem um relacionamento íntimo conosco, e nós devemos ter um relacionamento íntimo com Ele. Porque Ele e o Pai não se conhecem apenas de ouvir falar um do outro, de saber que um ou outro existe. Não, o Filho e o Pai se conhecem intimamente. E é assim que Ele faz com as suas ovelhas. E é assim que as suas ovelhas devem fazer com Ele, que é o seu pastor. Você vê isso claramente no versículo 14. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas. E veja, qual é a característica das minhas ovelhas? E elas me conhecem a mim. A ovelha de Cristo é alguém que tem um íntimo relacionamento com o seu Senhor. Agora veja em que desgraça se encontram aqueles que não são ovelha de Cristo. Por que é que Cristo vai nos ensinar? Que se as ovelhas dele o conhecem e se relacionam com ele, ele automaticamente está dizendo que aqueles que não são suas ovelhas não o conhecem, não se relacionam com ele. Pessoas que andam dessa maneira são pessoas que podem até ouvir falar dele. São pessoas que podem até saber alguma coisa a respeito dele, mas de fato não conhecem ele intimamente. E não são conhecidos intimamente com o Senhor. São pessoas que andam distante do bom pastor, longe dele, que não possuem um relacionamento com ele, e que se não se arrependerem e passarem a se relacionar com o seu bom pastor, serão lançadas no inferno. E aqui eu quero perguntar a você, acaso essa é a sua realidade? Acaso você é alguém que apenas conhece a Jesus de ouvir falar? Querido, esse texto é aterrorizante. Assim como ele é belo, ele também é aterrorizante, porque ele nos coloca nessa posição. Ele nos coloca na posição de olharmos para nós e vermos. Porque veja, se uma ovelha se relaciona com o seu pastor, se uma ovelha tem intimidade com o seu pastor, eu preciso me examinar. Será que eu me encontro na situação de pensar que eu sou uma ovelha e de pensar que eu tenho um pastor? Acaso você é uma daquelas pessoas que dizem que acreditam em Deus, mas que só oram a Deus em momentos de perigo, em momentos de tribulação? Você conhece alguém assim? Será que você é assim? Você não fala com o Senhor durante o seu dia, você não fala com o Senhor durante a semana, mas se você receber uma notícia ruim de um médico, se alguém te ligar e te dar notícia ruim sobre o seu parente, naquele momento você ora: ai Deus, por favor, me ajuda, eu preciso de ti. Será que você acaso é alguém que diz conhece a Jesus, mas conhece ele apenas como você conhece uma celebridade? Apenas de vista, apenas de ouvir falar? Você sabe qual é o maior teste que você deve fazer hoje, para saber se você é uma ovelha de Cristo ou não? Não é você parar e dizer assim: eu vou à igreja ou eu não vou? Guarde isso. Se você parar e disser: eu vou saber se eu sou ovelha de Jesus ou não, porque eu vou à igreja ou não vou, eu sou membro da igreja ou eu não sou. Está vendo? Se eu vou na igreja todo domingo, se eu sou membro da igreja, então significa que eu conheço Jesus, que eu sou ovelha dele. Não, essa pode ser uma realidade completamente diferente na sua vida. Você pode vir à igreja todo domingo, você pode estar aqui domingo, levantar suas mãos, cantar, aqui você pode orar, aqui você pode ler a palavra dele e ouvir a palavra dele sendo pregada, mas você pode continuar sendo alguém que não tem um íntimo relacionamento com Cristo, que só sabe coisas acerca do Senhor porque você ouve no púlpito, mas que essas coisas não fazem parte da sua vida. Não adianta você parar e você pensar: eu oro a Deus de vez em quando, porque eu tenho que orar. Eu até leio a Bíblia, pastor, porque eu tenho que ler.
Pastor, eu faço coisas boas, e como Jesus faz coisas boas, e eu faço coisas boas também, eu sou ovelha dele. Meu querido, minha querida, todos esses testes que você pode fazer, eles não se comparam com o teste que nós temos aqui nesse texto. As minhas ovelhas me conhecem, e conhecer é relacionamento. Percebe? Se você quer parar hoje e pensar se você de fato é uma ovelha de Cristo ou não, você precisa parar e você precisa pensar, eu tenho um relacionamento com Ele. Eu me relaciono com o meu Senhor. Percebe? Eu o conheço na perspectiva de o conhecer intimamente. Eu vivo. Não é um momento no domingo. Não é um momento de manhã, não é um momento à noite. Eu vivo em relacionamento com Ele. Você precisa parar e pensar nisso. Eu oro, não porque eu tenho que orar, mas porque eu preciso falar com aquele que é o meu pastor. Essa é uma realidade na sua vida, onde você está no seu dia, e você diz assim, olha, eu preciso parar um tempo, eu preciso sair de tudo, eu preciso entrar no meu quarto, eu preciso orar. Não é porque eu tenha que fazer isso por obrigação, mas é porque eu preciso me relacionar com Ele. Eu preciso falar com aquele que pastoreia a minha alma. Isso é uma realidade na sua vida. Você, durante o seu dia a dia, trabalhando, você está constantemente orando e se relacionando com Ele, porque Ele está em todo lugar. Senhor, me dê sabedoria para trabalhar. Senhor, me dê sabedoria para cuidar dos meus filhos. Senhor, me dê sabedoria para estudar. Senhor, me ajuda a Te amar mais. Perceba, é isso que a Escritura nos ensina, não é? Orar sem cessar, orar em todo o tempo, é estar em íntima comunhão com o Senhor. Não é assim que o pai e o filho estão? Não é assim que eles vivem? Em íntima comunhão. Veja, é assim que a ovelha de Cristo deve viver. É assim que nós devemos viver. É relacionamento, meu irmão. Será que você é alguém que você diz assim, eu leio a Bíblia, não porque eu tenho que ler, mas porque eu preciso ler, porque eu tenho necessidade de ouvir a voz do meu pastor. Eu não consigo passar um dia sem ouvir aquele que pastoreia a minha alma falar comigo. Eu não consigo passar um dia sem sua doce voz adentrar no meu coração. Isso é relacionamento, meu irmão. Você quer ver um exemplo claro para você poder entender isso? Quando você está apaixonado por alguém, quando você ama alguém, nós maridos que amamos nossa esposa, o que acontece conosco? Se nós passamos um pouco mais de tempo longe da nossa esposa, se você que é esposa ama seu marido e passa um pouco mais de tempo longe dele, você manda uma mensagem, não manda? A gente encontra tempo para parar, não encontra? É no meio do trabalho, é indo para o trabalho. Aí um momento que eu vou no banheiro, eu paro, eu mando uma mensagem, não é? Eu paro e olho no celular e eu digo, será que tem uma mensagem dessa pessoa que eu amo? E eu ouço a mensagem daquela pessoa e eu falo com aquela pessoa, percebe? Isso é relacionamento, isso é intimidade. E se eu perguntar a você que é marido, você que é esposa, você vai claramente virar e vai dizer, eu conheço meu marido. Não é isso? E o marido vai dizer, eu conheço a minha esposa, ela é assim, assim, assim. Eu sei quando ela está triste, mesmo antes dela falar, porque eu sou tão íntimo dela, eu sou tão próximo dela, eu sou tão próximo dele, que nós somos um, nós temos um relacionamento de intimidade. Você entende o que é intimidade? Você entende o que é conhecer? É isso que Jesus está falando aqui. Eu conheço as minhas ovelhas, eu tenho intimidade com elas, eu falo com elas, elas me seguem, a gente já viu isso. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem, elas querem estar comigo. Será que você estuda teologia não para mostrar que você sabe alguma coisa? Mas você diz assim, eu vou estudar uma boa teologia, eu vou aprender o que Deus quer para a minha vida. Não porque eu tenho que mostrar na igreja que eu sei, mas porque eu preciso entender o que Deus quer que eu faça, como Deus quer que eu viva, como Ele quer que eu me relacione com Ele. Você percebe que é uma coisa completamente estranha nesse relacionamento, você ter alguém que vai dizer assim, eu não estudo teologia, porque veja, teo é Deus, logia é estudo, então teologia é estudo sobre Deus,
E quando eu estou servindo a Deus, implica que eu vou fazer o quê? Eu quero conhecê-lo, e não tem como conhecê-lo sem estudar. Você percebe que teologia e vida prática, vida cristã andam juntas, completamente amarradas, porque isso faz parte da intimidade. Você faz isso com o seu marido, você faz isso com a sua esposa. Quando nós casamos, quando nós começamos a namorar, o que é que nós fazemos? Nós fazemos inúmeras perguntas, não é? Você gosta disso ou daquilo? Você prefere isso ou essa outra coisa? E o que é que você está fazendo? Você está estudando a outra pessoa, gastando tempo estudando. Por quê? Porque a pessoa vai virar para você e vai dizer: eu gosto assim, eu prefiro isso, eu quero ir para aquele lugar. E você está estudando e conhecendo a pessoa. Perceba, Deus nos dá a sua palavra, Deus nos dá homens para escreverem sobre a sua palavra, para nos ensinarem uma coisa, nos ensinarem sobre Deus, sobre como Deus quer que nós nos relacionemos com Ele, e sobre como Deus quer que nós o obedeçamos. Então perceba, conhecer intimamente ao Senhor, significa ser alguém que estuda a teologia, porque você está estudando sobre Deus. Nós precisamos rasgar essa perspectiva que nós temos nos dias de hoje, que teologia é uma coisa e vida prática é outra. Isso é inexistente. Isso não faz parte da vida do crente. Porque nós precisamos conhecer ao Senhor, queridos. Nós precisamos ver se nós somos assim. Você precisa examinar até o porquê você vê a igreja. Será que você vê a igreja por mero ritual? Vou à igreja hoje porque tem que ir. Porque é domingo. Eu sou evangélico. Não é assim que a gente diz hoje, no Brasil? Por que tu vai à igreja? Porque eu sou evangélico. Eu tenho que ir à igreja. Se você não entende que o culto é um local pactual, onde você vem para estar na presença do Deus do pacto, que tem um pacto com você, que faz, como a gente viu aqui, congregar os meus santos, os que comigo fizeram uma aliança, percebe? Você que tem uma aliança com esse Deus, um pacto com Ele, você vem aqui para junto como um povo, se relacionar com Ele. Se você não entende isso, perceba, você pode estar conhecendo Deus apenas de ouvir falar. Culto não é local de sentar apenas, culto não é local de apenas bater ponto, culto é local de relacionamento. Relacionamento com Deus, meus irmãos. E perceba, se nós não temos procurado lutar contra nós mesmos, para conhecermos ao Senhor, para nos relacionarmos com Ele, para vivermos intimamente com Ele, esmurrando nosso corpo, dizendo: eu preciso orar, eu preciso ler a palavra, eu preciso vir à igreja, eu preciso estudar sobre Ele, eu preciso me relacionar com esse Deus, eu preciso de tempo para Ele. Se nós não vivemos nessa realidade, andando com Deus todo o tempo da nossa vida, nós estamos vivendo algo muito estranho. Se você vive nessa realidade, você está vivendo algo muito estranho, e talvez, ou provavelmente, você não é a ovelha que está no aprisco, porque Jesus deixa claro: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Essa, meu irmão, é a característica de uma ovelha, que está no aprisco, que está junto com o seu pastor, que conhece o seu pastor. Se isso não é realidade na sua vida, você pode ser uma ovelha perdida, que está sujeita a todo tipo de perigo. Por quê? Porque você está longe daquele que é o supremo pastor. Você pode até ser uma ovelha, mas que ainda não foi encontrada, que ainda não tem relacionamento, que ainda não tem intimidade com o seu Senhor. Não é assim que nós temos com ovelhas que são encontradas e que não estavam no aprisco? Elas estavam longe, elas estavam distantes. Quando elas veem o pastor, às vezes até mesmo elas correm, até que elas sejam arrebatadas por aquele pastor. Entendam o seu amor, sejam conduzidas ao aprisco, sejam limpas, sejam cuidadas, e olhem para aquele pastor e digam: o Senhor fez a melhor coisa que alguém poderia fazer na minha vida. Eu estava perdida e agora eu fui achado. E aí esborra de amor o nosso coração por aquele que é o pastor, que nos resgatou. É por isso que você precisa pensar hoje. Se não há esse amor por Cristo em seu coração, se não há esse desejo por intimidade no seu coração, você pode estar fazendo atos religiosos, mas você não tem relacionamento com Ele. Isso não significa nada para a sua vida.
Hoje é o dia, meu querido, de nós pararmos e pensarmos. De você que veio aqui hoje parar e pensar. E se você se conta nessa situação de apenas ter ouvido falar do Senhor, você pode chegar para o Senhor hoje e dizer: Senhor, eu apenas ouvia falar de Ti, mas eu não te conheço, Senhor. Eu achava que eu estava próximo de Ti, mas eu estava andando longe. Eu achava que eu era uma ovelha, mas eu sou um religioso. Eu achava que, de fato, eu estava fazendo o que eu deveria fazer, mas eu vi agora que eu estava vestindo a capa de religiosidade. E se você orar assim ao Senhor, você pode chegar e dizer: me perdoe dos meus pecados, me lava completamente, Senhor. Eu quero mudar, eu quero um relacionamento contigo. Eu não quero religiosidade morta. Eu quero ter intimidade com o Senhor. Eu quero conhecer o Senhor e ser conhecido pelo Senhor. É para isso que Cristo te chama. Ele chama ovelhas que estavam longe dele, para que o conheçam, para que sejam conhecidas por ele. Ele chama ovelhas que já estão até mesmo perto dele, meus irmãos, para cada dia o conhecerem mais e serem mais ainda conhecidos por ele. A gente não pode cair nos enganos desse mundo, meu irmão. Sabe por quê? Deus não nos chama para sermos fazedores de coisas. E como eu falo isso com pesar no coração, irmão, e checando o meu coração. Porque se a gente não tiver cuidado, nós entramos nesse limbo. Nós entramos num limbo onde nós nos tornamos fazedores de coisas. E até mesmo dentro da igreja. Alguns têm problema de não fazerem nada para o Senhor, mas outros têm problema de acharem que apenas devem fazer coisas para o Senhor. Queridos, Deus não nos chama para sermos apenas fazedores de coisas, pessoas que fazem coisas, que fazem coisas, que fazem coisas. Pessoas que vêm para a reunião de oração, pessoas que vão lá e evangelizam, pessoas que vêm no culto, pessoas que fazem isso, que fazem aquilo, mas que não têm relacionamento com Ele. Isso não é a realidade da nossa vida. Nós que já estamos perto, nós já fomos colocados no aprisco, precisamos também nos lembrar disso. Agora eu quero falar com você que se identifica como ovelha de Cristo. Você que sabe que é uma ovelha de Cristo, eu quero dizer para você e para mim: Deus não nos salvou apenas para que nós vivamos fazendo coisas. De fato, Ele nos salva para as boas obras em Cristo, sim. Ele nos salva para trabalharmos muito para Ele, sim. Para rendermos aí na vida e sacrifício, sim. Mas tudo isso precisa ser regado, andar junto, colado, completamente costurado com a realidade de um íntimo relacionamento com o Senhor. Porque o Senhor nos salvou para que nós nos relacionemos com Ele. Nossas boas obras, nosso trabalho na igreja, nossos dons, nossos talentos, vir ao culto, glorifica a Deus. Mas nada disso pode ser feito de maneira correta se não houver um verdadeiro relacionamento com o Senhor. Portanto, eu quero te lembrar disso, meu irmão. Jesus se relaciona com o Pai, Ele conhece o Pai, e Ele conhece intimamente ao Pai. Assim deve ser o nosso relacionamento com o nosso pastor. Um relacionamento de conhecimento e de intimidade. E nós não devemos procurar nenhum evangelho fora disso, porque qualquer evangelho fora disso não faz sentido. Sabe o que isso significa para mim e para você, então? Que nós devemos ser pessoas que buscam ao Senhor, mas não por obrigação, e sim pelo desejo de conhecê-lo. É assim que o Senhor chama a mim e a você, para sermos pessoas que buscam ao Senhor, não por obrigação, mas por desejo de conhecer a esse Deus. Nós precisamos orar mais ao nosso Deus, nós precisamos derramar o nosso coração diante dEle, não por uma obrigação, mas por prazer de falar com aquele que é o nosso pastor. Assim deve ser a nossa vida, assim deve ser a sua vida. Você precisa derramar o seu coração diante do Senhor, não por obrigação, mas por prazer. Se você disser: pastor, não existe prazer no meu coração, você clama como o salmista Davi clamou: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Se não há prazer, você vai diante de Deus e você coloca seu rosto no chão
e você se humilha diante dele, e você só sai dali quando você diz, me dá prazer, Senhor. Nem que você fique repetindo ao Senhor e clamando ao Senhor, me dá prazer, quebra meu coração, me leva para ti, meu coração é duro, ele não te quer, mas cria em mim, ó Deus, o coração puro, renova dentro de mim o espírito inabalável, restitui, Senhor, a alegria da tua salvação. Se não há arrependimento, produz arrependimento. Eu preciso me relacionar contigo, Senhor. Irmão, essa deve ser a nossa vida, porque o nosso coração nos leva para longe desse pastor. Mas nós precisamos ir até ele, porque nós precisamos dele, porque ele é o amado da nossa alma. Porque não há nada mais necessário e mais precioso na nossa vida do que ele. Alguém que se relaciona intimamente com esse pastor entende que ele é mais precioso do que o ar que nós respiramos. E isso é intimidade. E você tem isso com a sua esposa. Você tem isso com o seu marido. Se você é um homem bíblico ou uma mulher bíblica. Você vira e você diz, eu morro por você. Você é mais importante do que o ar que eu respiro. Eu morro por você. Porque você ama. Nós devemos procurar ler a palavra mais e mais, e estudar bons livros de teologia mais e mais, para que nós possamos conhecer aquele que é o amado das nossas almas, para que nós possamos entender como ele quer que nós vivamos. Você precisa fazer isso se você é ovelha de Cristo. Você precisa fazer isso. E por favor, se arrependa hoje da mentira que você conta para você mesmo, dizer que você não tem tempo. Se arrependa disso. Porque se você parar para ver sua vida, você vai ver tempo de internet. Você vai ver tempo de rede social. Você vai ver tempo de televisão. Você vai ver tempo de série. Você vai ver tempo que você fez tantas outras coisas que, ainda que sejam lícitas, não são mais importantes, não são mais necessárias do que ter tempo com Deus. Não venha dizer que você não lê a Bíblia, não estuda teologia porque você não tem tempo, porque isso é mentira. A Escritura ensina que há tempo para tudo. A questão é quem você está amando. Por isso que Joe Piper diz que as redes sociais serão um grande instrumento de juízo de Deus. Porque quando o Senhor Jesus voltar, não vai poder haver pessoas que vão dizer, eu não tive tempo para o Senhor, mas tiveram tempo para o Instagram. Eu não tive tempo para o Senhor, mas tiveram tempo para o Facebook. Eu não tive tempo para o Senhor, mas eu tive tempo para o WhatsApp. Hoje nós temos poucas pessoas que oram sem cessar, mas muitas pessoas que ficam no WhatsApp sem cessar. Ou estou errado? Quantos você conhece assim? É no almoço, no café, no jantar? É no sinal que para no trânsito? Qualquer momento que tem, está conferindo aquilo, está falando aquilo. Tem relacionamento com as pessoas, mas tem pouco relacionamento com Deus. Deus não nos chama para isso. Isso não é intimidade. Isso não é intimidade. Isso não é conhecimento. Nós precisamos vir ao culto, meu irmão, não para bater ponto, mas sim para nos relacionarmos com o Senhor. É por isso que o salmista vai dizer, eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu me alegrei, é motivo de alegria, percebe? É a mesma coisa, ainda que em uma amplitude muito menor, do que quando você chegava e você dizia, eu vou para a casa da minha namorada. Quando você viaja e você diz, eu vou voltar para casa. É muito menor porque você não vai encontrar com a sua namorada, com a sua esposa, com o seu filho. Você vem para cá para encontrar com o Senhor. Um amado da sua alma, por isso que alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E isso é intimidade. É por isso que não tem intimidade com falta de zelo pelo culto, não há. Percebe? É tudo costurado. É vida de oração, é vida de estudo, é vida de obediência. É tudo costurado, porque é assim que o Senhor escolheu se relacionar comigo e com você. Não sei se você consegue entender isso, mas veja, nós que somos ovelha do Senhor e apenas nós somos tão íntimo dEle, mas tão íntimo dEle, que hoje nós vamos nos alimentar dEle, meus irmãos. Você entende o que está aqui? É pão e vinho,
Mas Cristo vai se fazer presente espiritualmente no pão e no vinho. E nós que o conhecemos, nós vamos nos alimentar dele. A relação dele com o seu povo é tão íntima que ele não diz que ele apenas está com o seu povo e ele está como pastor. Mas ele também diz que ele habita em nós por meio do seu Espírito, ao ponto de nos chamar de templos dele. O Senhor habita em nós, meu irmão. Isso é intimidade. E perceba, ele não habita de qualquer maneira. Quando você compra um cachorro, você não expulsa sua esposa da cama e coloca o cachorro lá, não é? Ó, sai daqui, quem vai dormir aqui é ele. Você não sai da sua cama e coloca seu cachorro lá, não é? Porque seu cachorro não é mais importante do que você ou do que a sua esposa. Mas perceba, quando o Senhor fala do seu habitar em nós, por meio do seu Espírito, ele nos fala assim: sejam cheios do meu Espírito. Enchei-vos do Espírito. E sabe o que é isso? Que ele ocupe cada um dos espaços na sua vida. Esse é o relacionamento que Deus quer conosco. É que nós nos esvaziemos de nós mesmos e nós sejamos tão cheios dele que ele ocupe cada um dos espaços na nossa vida. Que ele seja o nosso primeiro pensamento. É por isso que nós precisamos, dia após dia, de mais e mais intimidade com o nosso Senhor. Se você é ovelha de Cristo, não tem como você não viver procurando fazer como o profeta Oséias disse. No capítulo 6, versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Olha a ordem da Escritura. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. E aqui eu finalizo, caminho para finalizar esse ponto, dizendo para você, veja, conhecer ao Senhor não é um prejuízo. Conhecer ao Senhor é uma grande bênção. Porque como a alva é certa, assim é a vinda do Senhor. E ele é como chuva, meu irmão. Ele é como chuva serôdia. E o que é que essa chuva faz? Ela rega a terra e ela frutifica. Você já viu a alegria de um povo no sertão quando a chuva cai? Você já viu a festa que é quando cai chuva? A chuva é sinônimo de bênção para eles. Nós vamos ter colheita, nós vamos ter fartura, nós vamos ter alimento, nós vamos ter festa. Conhecer e prosseguir conhecendo ao Senhor. É conhecer e prosseguir fazendo isso, sendo abençoado por Ele, frutificando nele, se alegrando nele. E isso é maravilhoso, não é? Conhecer a Deus é isso, é algo maravilhoso. É algo bom. Agora perceba, tudo que é bom, nós não devemos desejar apenas para nós mesmos, não é verdade? Tudo que é bom, nós devemos também desejar para os outros, não é verdade? E Jesus vai nesse mesmo caminho, porque ele agora segue, ele nos mostra que há ovelhas perdidas, e que essas ovelhas serão o quê? Serão resgatadas. Veja, 16, 17, ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco. A mim me convém conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Jesus se relaciona com essas ovelhas que já foram resgatadas, ou seja, conosco que somos povo dele. Conosco que vivíamos no pecado, mas ele foi lá, nos colocou nos ombros, nos trouxe, nos limpou, nos perdoou, nos fez ovelhas agora sua. Nos trouxe para dentro do seu aprisco. Nós fomos conduzidos pelo próprio pastor. Agora perceba, ele possui ovelhas também que ainda não estão no seu aprisco. Ovelhas que são dele, mas que estão longe. E aqui é importante fazer um parênteses, para você entender o contexto, onde Jesus fala isso. Nós estamos diante de Jesus, os fariseus, um homem que havia sido curado. E perceba, quando ele está falando isso, ele está falando no contexto de Israel.
Deus escolheu um povo para si, separou um povo para si, fez desse povo uma nação, colocou esse povo junto. Se você fosse uma pessoa que não era israelita e você se convertesse, um prosélito agora, você tinha que se circuncidar. Percebe? Você tinha que se alimentar como aquele povo, se vestir como aquele povo. Você saía de uma perspectiva para outra. Agora o Senhor, quando Ele vem, Ele vai dizer: eu tenho ovelhas de outro, que estão fora do aprisco, que não estão aqui dentro. A mim me convém resgatá-las. E veja, quem são esses? São homens de todas as tribos, povos, línguas, nações, como a gente tem em Apocalipse 5:9. Quando Cristo vem, não é mais apenas o Israel, não é mais apenas um estado, mas perceba, o evangelho é proclamado a todas as nações agora, e igrejas são plantadas em todas as nações, em todos os lugares. O aprisco do Senhor se abre, e Ele vai ao encontro dos seus, resgata os seus. Nós temos uma época agora em que nós vivemos de plenitude. O povo de Israel deveria pregar sim, mas agora, após a vinda de Cristo, nós temos essa plenitude, meus irmãos. É por isso que você precisa rasgar essa ideia, tão ensinada por políticos hoje em dia, até mesmo pelo nosso presidente, de que Israel é um povo especial. De ficar levantando bandeira de Israel, porque Israel isso, porque Israel é aquilo. Achando que Deus tem algo especial para Israel. Você sabe quem é o Israel? Somos nós. Israel é o povo de Deus, e hoje o povo de Deus não é mais uma localidade. Hoje o povo de Deus está espalhado por toda a terra. Nós somos o Israel de Deus. O Israel de Deus é a igreja. E a igreja é composta por todos aqueles que se achegam a Deus por meio de uma fé verdadeira em seu Filho. Foi por essas pessoas que o Filho veio. Foi por essas pessoas que o Filho entregou sua vida voluntariamente, como o versículo 18 nos mostra. Foi por essas pessoas que Ele morreu, e não pelo mundo inteiro. Você precisa guardar isso. Jesus não morreu por todo mundo. Jesus morreu pelas suas ovelhas. É por isso que não vai ter um homem que vai ter Cristo morrendo por ele, e não aceite a Cristo, e tenha Cristo morrendo em vão. Nosso Cristo não morre em vão. Cada gota vertida na cruz do Calvário pelas suas ovelhas foi suficiente, foi eficaz e não foi em vão, porque Ele mesmo garante isso. Veja, ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco. A mim me convém conduzi-las. E o que é que vai acontecer? Elas vão ouvir a minha voz, e vai haver um rebanho, pastor. Perceba, não tem nenhum cunho de dúvida. Jesus não falou assim: a mim me convém conduzir essas outras ovelhas, ou então eu vou tentar conduzir essas outras ovelhas. Ele falou: convém, é necessário. Ele não falou: se elas ouvirem a minha voz, eu vou trazer elas. E talvez vai ter um rebanho, talvez eu vou ser o pastor de um rebanho. Não é isso que Jesus falou. Tudo aqui é claro e com certeza. A mim me convém, eu vou fazer isso, eu tenho que fazer isso. As ovelhas vão ouvir minha voz, e vai haver um rebanho. Sabe por quê? Porque as ovelhas já são dele. Convém a ele tem a responsabilidade de ir lá como um pastor e trazer essas ovelhas perdidas. Essas ovelhas vão ser salvas não porque elas querem, não porque elas merecem. Doutrina da eleição pura aqui nesse texto. A graça é irresistível. Ovelha de Cristo pode até olhar e dizer: eu não vou. Mas vai chegar um momento em que Cristo vai falar e vai dizer: você vem. E o que é que a ovelha fala? Eu vou. Os ímpios que não são eleitos, eles vão ouvir a pregação do Evangelho e vão resistir a vida toda, e vão morrer no seu pecado. Por quê? Porque eles não são ovelha. Porque Cristo não morreu por eles. Os ímpios que são eleitos, eles são ovelhas perdidas, e eles serão resgatados pelo Senhor. Porque o Supremo Pastor tem todo o poder para salvar a quem Ele quer. E é por isso que o resultado é visto. Haverá, não é talvez haverá, é haverá, é uma certeza. Haverá um rebanho e um pastor. Ou seja, cada uma das ovelhas do Senhor serão resgatadas por Ele, e Ele não perderá nenhuma de suas ovelhas. Podem perseguir o povo de Deus, meus irmãos. Podem tentar nos parar.
podem tentar nos enganar, podem tentar nos afastar do Supremo Pastor, podem tentar manter as ovelhas de Cristo que estão longe aqui em prazeres, que estão longe dele, podem tentar mantê-las longe dele, mas sabe o que vai acontecer? Jesus, com sua graça infalível, irá salvar cada uma delas. E como é que ele faz isso? Aqui tem uma maravilha. Jesus fala com suas ovelhas perdidas através de suas ovelhas resgatadas. Veja que maravilha. Jesus é o pastor que fala com suas ovelhas perdidas através das ovelhas que foram resgatadas. Porque ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele deu essa ordem às suas ovelhas. Ele deu essa ordem à sua igreja. O bom pastor que morre por nós é o bom pastor que nos envia como ovelhas suas, para que nós preguemos o seu evangelho, para que nós possamos ser agentes seus na salvação de outras ovelhas. Foi ele que escolheu assim, meu irmão. O Supremo Pastor quis salvar as suas ovelhas, usando outras ovelhas. Foi ele que deu essa graça de nós termos o evangelho, e nós podemos compartilhar, que as pessoas podem se reconciliar com Deus e caminhar firmadas naquele que é o Supremo Pastor. O Senhor nos deu a graça, meu irmão, de podermos nos relacionar com Ele e de podermos anunciar às outras pessoas que é possível que elas também se relacionem com Ele. E essa ordem é uma ordem dada para nós anunciarmos o Evangelho a todo o mundo, porque todos os tipos de pessoas podem ser salvos. A ordem de nós exortarmos as pessoas do mundo todo para que eles se arrependam dos seus pecados, para que eles creiam em Jesus. E veja, aquele que anuncia o Evangelho mostra que é aquele que crê em Cristo. Por quê? Porque ele está tão chocado com o amor de Deus, seu coração está tão cheio do Senhor, que a própria Escritura diz que a boca fala daquilo que o coração está o quê? Está cheio. O que é bom, nós queremos compartilhar. Por isso que se não há compartilhado o Evangelho em nossas vidas, tem algo errado no nosso coração. Porque tem ovelhas perdidas e que o Senhor vai resgatar. E nós devemos fazer isso com uma certeza, meu irmão. Uma certeza de que, dentre todas as pessoas desse mundo, o Senhor irá conduzir as suas ovelhas ao aprisco. Nós podemos pregar o Evangelho com confiança, porque o Deus que manda é o Deus que vai conosco. Nós podemos pregar o Evangelho com confiança, porque o pastor que nos manda é o pastor que resgata as suas ovelhas. Nem todos os homens ouvirão, nem todos os homens aceitarão, mas as ovelhas perdidas de Cristo, no tempo do Senhor, irão ser arrebatadas pelo Senhor. Quando nós olhamos esse texto, quando nós vemos esse texto, nós podemos ter uma certeza, meu irmão. Nós podemos crer que nós vamos plantar outras igrejas. Nós podemos crer que se nós fizermos a nossa parte, se nós obedecermos à voz do nosso pastor, nós iremos plantar outras igrejas, porque ele garante que haverá um aprisco e haverá um pastor. Igrejas sólidas, que servirão ao Senhor, que glorificarão o nome do nosso Deus, espalhada por onde o Senhor quiser nos enviar. O Senhor, Ele anime então o nosso coração hoje, para essa obra também da pregação. Que o Senhor, Ele anime o nosso coração para que nós tenhamos mais intimidade com Ele e que, conhecendo mais ao Senhor, nós sejamos cheios dEle e que, sendo cheios dEle, nós preguemos mais esse Evangelho. Que o Senhor retire de nós toda preguiça, que o Senhor retire de nós todo desleixo, para cultivarmos a nossa comunhão com Ele e para obedecermos ao nosso Deus pregando o seu Evangelho. Que o Senhor retire de nós todo temor de homem, meus irmãos, que muitas vezes faz-nos ficar calados, porque nós ficamos preocupados com o que as pessoas vão achar ou vão deixar de achar. Que o Senhor nos livre disso. E que nós, como Igreja Presbiteriana de Prazeres, plantada pelo Senhor, edificada pelo Senhor, nos apresentemos a Ele como ovelhas suas, que se relacionam com Ele, que têm intimidade com Ele e que são desejosas de compartilharem esse bendito Evangelho com outras ovelhas que estão perdidas. Que o Senhor edifique a nossa igreja, use a nossa igreja, a cada um de nós,
para louvor do Seu nome. Vamos orar ao nosso Deus. A Tua palavra é viva, Senhor, e ela é eficaz.